Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu deixei de cobrar R$1.000 por mês dos clientes da minha agência para cobrar até R$4.500 por mês por cliente, só reembalando a minha oferta. Hoje você provavelmente tem uma oferta comum de mercado, dessas que o cliente já ouviu outras dezenas iguais. Então agora a gente vai passar pelas 7 etapas para você criar uma oferta que faz o cliente parar de se comparar com as outras agências, para você poder fechar mais clientes e cobrar mais caro. Bora! A primeira coisa que você precisa entender é que toda oferta gira em torno de uma coisa, o gap. O gap é a distância entre onde o seu cliente está hoje e onde ele quer chegar. Por exemplo, um dentista que está com a agenda vazia e quer 20 pacientes qualificados por mês. Esse é o gap. A sua oferta ela é a ponte entre esses dois pontos. Só que para ela ser irresistível, ela precisa ser a melhor ponte possível. Rápida, segura, sem esforço. E é aí que entra a equação de valor do Alex Hormozi. Ela é uma equação simples que depois que você vê ela não tem como desver. Ela diz que o valor percebido pelo cliente é igual ao resultado dos sonhos vezes a percepção da chance de sucesso dividido por tempo vezes esforço e sacrifício. Você quer aumentar o máximo possível a parte de cima da equação, ou seja, o resultado que esse cliente espera e a percepção que ele tem de que ele vai conseguir, e diminuir o máximo possível a parte de baixo da equação, que é o tempo e esforço que o cliente sente que vai ter para conseguir o resultado. E para você ver essa equação funcionando na prática, compara a oferta de uma academia com a oferta de uma cirurgia bariátrica. O resultado prometido é o mesmo, que é emagrecer, mas repara no resto da equação. A percepção da chance de sucesso da bariátrica é altíssima, o resultado é praticamente garantido, enquanto na academia a maioria vai desistir antes de ver resultado. O tempo também é muito menor, a bariátrica resolve em semanas, enquanto a academia pode levar anos, e esforço e sacrifício é quase zero. Você deita na cama do hospital, você acorda magro, enquanto na academia você tem que se esforçar todo dia. Então é o mesmo resultado prometido, mas a bariátrica ganha nas outras 3 das 4 variáveis, por isso que ela custa dezenas de milhares de reais e a academia custa R$100 por mês. Quando você melhora essas variáveis, o preço que você pode cobrar sobe junto. Então agora que você entendeu o que faz uma oferta ter valor para o cliente, a gente vai para a primeira etapa da criação da sua oferta, que é nichar. Eu sei que nichar é algo contra-intuitivo, a maioria das pessoas acredita que nichar uma agência vai limitar o número de possíveis clientes que ela pode atender. Eu acredito que nichar é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua agência, porque vai permitir que você tenha um marketing mais específico, menos genérico, então o seu cliente sente que a sua oferta foi criada especificamente para ele. Isso aumenta a percepção das chances de sucesso do seu cliente, o que permite com que você cobre mais caro. Além disso, nichar vai te permitir ter uma oferta mais replicável, ou seja, a entrega de todos os clientes é praticamente igual. Isso faz a sua agência ser um negócio muito mais escalável e com melhores margens de lucro. Para você escolher o seu nicho, tem 2 critérios. O primeiro é a familiaridade, então se você conhece alguém nesse nicho, se você conhece alguém que trabalha nele. Meu primeiro cliente, por exemplo, foi uma ótica do amigo do meu pai, então por mais que eu não entendesse nada sobre o nicho, aquilo já era uma forma fácil de eu conseguir entrar. Então tenta procurar qual nicho que você tem uma abertura nele. E o segundo critério é poder de compra. Você não quer escolher um nicho que só tem gente dura, você quer ter cliente que tem grana para investir com você. Depois de você escolher o nicho, a etapa 2 é definir o resultado dos sonhos do seu cliente. Ela é justamente um dos elementos que fica no topo da equação. Eu vejo a maioria das agências prometendo aumentar faturamento, acelerar vendas, essas coisas genéricas. O problema é que aí você soa igual a todas as outras agências. O que você precisa é dar um resultado específico e mensurável. Por exemplo, para o nosso dentista, seria encher a agenda com 20 pacientes qualificados em 90 dias. Repara que é um número específico e crível, o que faz o cliente sentir que você já fez isso antes e que você não está só prometendo. Então isso sobe a percepção das chances de sucesso lá na nossa equação. E eu sei que você deve estar pensando, tá, Theo, mas como que eu posso garantir esse resultado? A gente já vai falar sobre como embutir garantias na sua oferta, que são uma das maiores alavancas possíveis. Por enquanto, você só precisa definir o resultado dos sonhos do seu cliente. Depois que você definiu o resultado dos sonhos, a terceira etapa é você fazer uma lista de problemas e soluções. Então você vai fazer uma lista extensa ali com todos os problemas que o seu cliente encontraria ao tentar alcançar esse resultado dos sonhos ali dele. E do lado de todo o problema, você vai colocar a solução para esses problemas. O cliente não sabe rodar anúncios para trazer clientes. A solução é, você assume os anúncios dele. Outro problema, gera leads qualificados. A solução, formulário de qualificação de leads. E eu vou colocar aqui agora uma lista de problemas e soluções para você ter uma noção do que você pode colocar nessa lista. E talvez esteja se perguntando, Theo, como que eu vou entregar tudo isso para o meu cliente sem eu ficar preso no operacional? Praticamente todas as soluções que apareceram na tela eu entrego usando literalmente uma ferramenta só, que é o Go High Level. Eu não vou abrir isso aqui agora para não fugir do assunto do vídeo, mas eu vou colocar o tutorial no primeiro link aqui da descrição para você poder assistir assim que você terminar esse vídeo aqui. Mas agora que você tem essa lista de problemas e soluções cheia, você vai passar a equação de valor em cima de cada item e perguntar, isso aqui move algum ponteiro? Ou seja, isso aqui aumenta o resultado dos sonhos? Aumenta a percepção de que o cliente vai conseguir? Diminui o tempo para ele ter resultado? Diminui o esforço dele? Se não move nenhum desses 4, sai da oferta.
Olha esses dois aqui, por exemplo, criação de logo e identidade visual e relatório mensal de métricas. Nenhum desses dois move nenhum dos ponteiros. Não aumenta o resultado dos sonhos, não aumenta a percepção de que ele vai conseguir, não diminui o tempo, não diminui o esforço e sacrifício, então você pode cortar. Então tira tudo que não move nenhum ponteiro da equação e aí com essa lista mais enxuta, você vai dar um nome sexy para cada solução que sobrou. Assim você deixa a sua oferta mais atraente. Ao invés de você falar que você assume os anúncios para ele, você vai falar que é uma máquina de captação de pacientes para trazer um fluxo constante de pacientes todo mês. Ao invés de falar que é um formulário de qualificação de leads, você vai falar que é um filtro anticurioso para parar de perder tempo com lead que não fecha. E aí eu vou colocar aí na tela nomes mais sexys para as outras soluções que eu também tinha colocado antes. Depois que você colocou esse nome melhor nas suas soluções, você vai atribuir um valor para cada entregável. Quanto que isso vale se o cliente for contratar separado no mercado? Um CRM configurado, uns R$500. Uma campanha de reativação que traz paciente na primeira semana, facilmente R$1.000. E aí por diante. Então, seguindo com a criação da sua oferta, agora você tem uma lista de entregáveis e você vai separar o que é a oferta principal e o que são os bônus. A oferta principal é tudo que o cliente precisa obrigatoriamente para ter resultado, ou seja, o anúncio que traz o lead, a qualificação, a resposta na hora, o agendamento e a garantia de comparecimento. Você tira qualquer um desses aí e a agenda não enche. Então esses são os 4 ou 5 itens que formam o coração da sua oferta. Os bônus são tudo que não é obrigatório para o resultado, mas ele acelera o resultado, ou quebra uma objeção do cliente, ou aumenta a percepção da chance de sucesso dele. E tem um jeito de você apresentar cada bônus para o cliente, você não vai só jogar na lista. Para cada bônus você vai falar 4 coisas. Qual o problema que aquilo resolve, o que faz por ele e como melhora a vida dele. Então deixa eu te mostrar um exemplo. Então vamos pegar o resgate de pacientes. Você vai falar o seguinte: sabe aquela sua lista de pacientes antigos que está parada no seu sistema sem ninguém trabalhar? Então isso aqui é uma campanha que a gente dispara para essa base reativando quem já te conhece. Enquanto o tráfego ainda está ali maturando nas primeiras semanas, isso já vai trazer paciente agendado às vezes logo nos primeiros dias. Ou seja, você não tem que ficar esperando semanas para ver o primeiro resultado. A gente geralmente cobra R$1.000 por esse serviço, mas ele está incluso para você. Aí todos os bônus que você for entregar, você enquadra dessa forma que eu falei agora, dizendo o problema que ele resolve, o que faz por ele e como melhora a vida dele. Então nessa oferta aqui de exemplo que a gente está montando, ficaria mais ou menos assim a divisão entre oferta principal e bônus. Então agora que você separou a sua oferta principal dos bônus, a gente vai para uma das partes mais importantes da criação da oferta, que é a garantia. Existem 2 tipos de garantias, as garantias incondicionais e as garantias condicionais. As garantias incondicionais são, por exemplo, se em 30 dias você não gostar do nosso serviço, nós devolvemos o seu dinheiro sem perguntas. Essa garantia é muito boa se você for um iniciante, porque ela tira todo o risco do cliente, então fica muito mais fácil você conseguir fechar com ele. Eu usei ela no começo da minha agência e eu nunca tive que devolver dinheiro de cliente nenhum, mas isso é obviamente porque eu prestava um bom serviço e eu imagino que se você está nesse vídeo aqui até agora, você deve prestar um bom serviço também. Já as garantias condicionais, existem alguns tipos. O primeiro, que é o que eu mais usei na minha agência, é de reembolso integral. Então, por exemplo, se eu não gerar 30 leads qualificados para você nos primeiros 30 dias, eu devolvo 100% do seu investimento. Investimento que ele fez no meu serviço, no caso, não o quanto ele pagou no tráfego. Outro tipo de garantia condicional são reembolsos parciais. Então, se eu não gerar 30 leads qualificados para você nos primeiros 30 dias, eu te devolvo a diferença. Então, nesse caso, se eu gerar só 15 leads qualificados, ele me pagaria apenas metade do valor. Um outro tipo de garantia é a de trabalho contínuo. Então, por exemplo, se eu não gerar 30 leads qualificados para você nos primeiros 30 dias, a gente vai trabalhar de graça até que isso aconteça. Então eu trabalho de graça ali até eu gerar esses 30 leads qualificados para ele. E o último tipo de garantia condicional é uma garantia bem mais agressiva, que é uma garantia de cashback, em que você diz: se eu não gerar 30 leads qualificados para você nos primeiros 30 dias, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago R$1.000 pelo tempo que você perdeu. Eu evitaria usar essa garantia se você é iniciante, mas ela é uma garantia aí bem agressiva e poderosa. E repara que essa garantia de leads, por exemplo, é algo totalmente sob o meu controle. Quantos leads qualificados eu consigo gerar depende só de mim. Agora, se eu fosse garantir algo como agendamentos, isso for algo que sai do meu controle, que eu dependo do cliente para que aconteça, você precisa ter uma série de condições que o seu cliente precisa atender para que essa garantia vingue. Número 1, o cliente tem que ligar para os leads em menos de 5 minutos dentro do horário comercial. Número 2, ele tem que seguir um script comercial que você deu para ele. E aí você coloca no contrato que, se ele não seguir esses passos, a garantia não vale. Dessa forma, você consegue incentivar o seu cliente a tomar as ações necessárias para que ele tenha resultado, porque ele vai querer poder acionar a garantia. E aí, caso ele seja um cliente preguiçoso que não está fazendo nada que foi acordado, ele não vai poder acionar a garantia.
Eu recomendo você começar garantindo algo que esteja totalmente dentro do seu controle e que, caso você não consiga bater esse resultado, você devolve 100% do valor que o cliente pagou. Pensa no resultado que, se você não conseguir entregar, você prefere que o cliente nem te pague. Como no meu caso específico, eu pedia que meus clientes investissem no mínimo R$ 1.500 por mês em tráfego, eu pensei, bom, se desses R$ 1.500 por mês eu não conseguir entregar para o meu cliente um custo por lead qualificado de R$50, que seria 30 leads qualificados ali, eu sinceramente prefiro que o cliente nem me pague, porque eu vou sentir que eu prestei um serviço ruim. Então você pensa qual seria o resultado, que abaixo disso você nem quer que o cliente pague, e aí você coloca uma garantia aí. Agora vamos para uma etapa que confunde muita gente, que é a etapa de precificação da oferta. Qual preço você deve dar para o seu serviço? E a gente vai precificar o nosso serviço não na base do chute, mas com base na nossa taxa de conversão nas nossas chamadas de venda. Então as métricas são as seguintes: se você está fechando 80% ou mais das suas chamadas de venda, ou seja, 80% de taxa de conversão em call, significa que seu preço está muito baixo e você pode triplicar ou quadruplicar o seu preço. Agora, se sua taxa de conversão em call está entre 60% e 80%, significa que ainda está bem baixo. Você pode dobrar ou triplicar o seu preço. Se está entre 50% e 60%, você pode ele subir entre 50% a 100% o seu preço. Se está entre 40% e 50% sua taxa de conversão em call, você pode subir ele 25% a 50%. E se sua taxa de conversão em call está entre 30% e 40%, seu preço está certo, você pode manter. E se está menos de 30%, você tem um problema aí na sua venda ou na sua oferta, então eu tentaria ou melhorar suas habilidades de venda ou melhorar a sua oferta. E se você está começando do zero, você não tem nenhum preço aí de partida, para os seus primeiros 5 clientes, eu recomendo você fazer testes grátis, que foi o que eu fiz. Então eu dava um teste grátis de 14 dias ou de 30 dias, e depois você pode cobrar ali R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, e ir subindo conforme você acumula clientes e principalmente depoimentos, que é o que é mais importante. Depoimentos são uma das maiores alavancas na percepção das chances de sucesso que o cliente tem naquela equação de valor que eu te mostrei. Então agora a gente vai para a última etapa da criação da oferta, que é nomear a sua oferta. Idealmente o nome da sua oferta tem 4 componentes: o avatar, ou seja, o público-alvo, pode ser dentistas, corretores, etc. A meta, que é o que ele consegue, pode ser, sei lá, 20 pacientes, vender 5 casas. O intervalo, ou seja, em quanto tempo ele consegue a meta, 90 dias, 2 semanas. E uma palavra container, que é uma palavra que embrulha tudo, como sistema, método, plano, programa. Então um exemplo de um nome de oferta seria método cadeira cheia, 30 novos pacientes em 30 dias. Ou programa de aceleração de agenda, 20 pacientes marcados em 60 dias. Você coloca ali o avatar, a meta, o intervalo e uma palavra container. Então, para recapitular, é assim que você vai criar a sua oferta. Número 1, você vai nichar. Número 2, você vai definir o resultado dos sonhos do seu cliente. Número 3, você vai listar os problemas e as soluções. Número 4, você vai separar bônus e oferta principal. Número 5, você vai criar uma garantia. Número 6, você vai definir o preço. E número 7, você vai nomear a sua oferta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e como eu falei, se você quiser saber como que eu entrego as soluções que eu mencionei nesse vídeo para os meus clientes, eu vou deixar o tutorial aqui na descrição da ferramenta que eu uso para entregar tudo isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.